desde sexta-feira, já com a mobilização de tropas das Forças Armadas, culminando com sábado praticamente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, por determinação do nosso presidente Bolsonaro, esteve e está totalmente mobilizado para o apoio à população pernambucana que sofre com essas chuvas, com essa catástrofe. Já somos cerca de 500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, trabalhando em diversas áreas já citadas aqui pelo nosso comandante militar do Nordeste, General Richard, que é quem tem coordenado essas ações. Então, como cearense, como nordestino também, a gente lamenta muito a perda de vidas, muito sentida, mas é uma hora de união de todos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Então, pernambucanos, nordestinos, saibam que as Forças Armadas estarão sempre ao lado do povo brasileiro, principalmente nesses momentos difíceis pelos quais passamos aqui nesse momento. Eu acho que a maioria aqui já citou ações que estão sendo realizadas aqui nesse momento, e como ministro fico orgulhoso em ver nossas Forças Armadas liderando, estando à frente nesse tipo de operação. Muito obrigado, presidente. Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Fernando Castro, do Brasil Sem Medo. Bom dia, senhor presidente, senhores ministros, sejam bem-vindos a Pernambuco. Pergunta vai ao senhor presidente Jair Bolsonaro. Alguma combinação, alguma articulação junto ao ministro Paulo Guedes para prestar um socorro financeiro, especialmente às famílias que perderam pais, chefes de famílias? Alguma combinação, alguma determinação nesse sentido, senhor presidente? Ele acabou de chegar da Europa, mas quem faz esse contato, no caso, é o MDR. Ele que se dirige ao Ministério da Economia, solicitando recursos, e ele é que designa, então, esses recursos para estados e municípios. Cadê o ministro? Quer falar, Daniel? Bom, como eu disse, a gente tem o recurso para auxiliar, inclusive na reconstrução de casas que tenham sido destruídas. Quanto a linhas de crédito, eu pedi para a equipe começar um estudo, um início de estudo, para propor ao ministro Paulo Guedes que leve ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de criação de linha emergencial com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste para atender a pequenos agricultores, empresários que tenham tido problema em razão desse desastre. Tem muita gente, muitos pequenos produtores que perderam toda a produção nesse momento. Convidamos agora a Camila, da TV Globo. Eu queria o detalhamento da ajuda que está sendo liberada, se vai especificamente para as pessoas diretamente atingidas nas áreas e como vai ser feito isso, já que muitas delas, nesse momento, estão sem documentos, inclusive com dificuldade para as providências imediatas, e saber também se a ajuda ela chega para outras pessoas das cidades atingidas, já que pessoas que não moram exatamente onde houve os desastres também foram, de alguma forma, prejudicadas. Tá, repetindo, o repasse dos recursos é para os entes públicos, né? Então a gente repassa ou para o governo do estado ou para os municípios, conforme solicitação, com base nos decretos de emergência e reconhecimentos federais que vão ser publicados hoje. São recursos para fazer essa primeira ação de resposta, que contempla assistência humanitária e o restabelecimento de serviços essenciais, e depois para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos desastres. São créditos extraordinários, então eles se atêm às pessoas efetivamente atingidas pelo desastre. Elizabeth, Diário de Pernambuco. Bom dia a todos. Na fala de muito de vocês, né, se fala da importância do alinhamento entre o governo federal e o governo estadual. Ontem a gente viu que o governador Paulo Câmara falou que não foi convidado, não sabia da vinda da comitiva aqui para Pernambuco, e, frente a isso, eu queria saber como é que está o diálogo, né, do governo federal com o governo do estado para tentar sanar os problemas com as fortes chuvas nos últimos dias. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns da nossa presença aqui.
E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei, né? E talvez ache melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. Vocês bem sabem, nós, por exemplo, durante a pandemia, não deixamos de mandar vultosos recursos para estados e municípios. O Estado foi um dos contemplados. Não existe nenhum município que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º ao longo desses anos todos. Então, o momento não é de fazer política. Ele tem o candidato dele, eu respeito, quem vai decidir é a população. Agora, no momento de crise, você vai atrás para ajudar. Não fica esperando ser chamado dentro de casa, a sair do conforto. Tá? Então, igual as Forças Armadas aqui. Antes de eu falar com o ministro da Defesa e ele de falar com o comandante aqui militar do Nordeste, o comandante do Nordeste já tinha tomado providência, já começou a convocar seu pessoal, a fazer seu aprestamento e partir para ajudar a população, não esperar vir um chamado de cima. Então, o governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. E não fazer política em cima da desgraça de alguns, como infelizmente aconteceu, que perderam parentes. E esses não querem saber de quem vai votar esse ano, seja qual cargo for. É vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar o sacrifício e as dores do seu povo. Diego Barros, CNN. Bom dia a todos. Presidente, foi citado agora há pouco a questão de liberação de verba para outros estados também que vêm sofrendo, já sofreram por causa da chuva, como o estado do Rio de Janeiro, além de Pernambuco, bem recente essa situação mais caótica que a gente tem vivenciado ao longo dos dias. Essa liberação ela vem quando? Porque existe, o senhor já fez a questão do governo estadual, que tem que fazer a sua parte, o governo federal também tem ciência do que ocorre no país, na Bahia, como houve também aquela tragédia no litoral sul. Então, qual é o planejamento, quando a portaria vai ser divulgada de fato, para que essa verba possa chegar aos governantes, para que a população que é a mais prejudicada possa ter aí a solução para amenizar o problema? Essa iniciativa começa com o respectivo prefeito, decretando calamidade total ou parcial em seu município. Isso segue para o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele reconhece e publica. Publicou em 48 horas, é isso mesmo, Pedro? E no mesmo dia ele libera esse recurso. O prefeito Jabotão pediu ontem, hoje já está na casa. Então o prefeito Jabotão teve a iniciativa, pediu ontem e já está na conta dos seus munícipes. Deixa eu só reforçar. Só para reforçar matematicamente, até porque eu estive com o presidente em Angra, a gente esteve junto em Petrópolis, a gente esteve junto no Acre, 107, repetir, até porque acho que reforça, 107 municípios hoje têm todos esses pontos, liberação do FGTS, pausa de crédito na Caixa Econômica Federal, carência de 6 meses. A Caixa Econômica Federal, neste governo, não olha partido político. 107 municípios. Uma sugestão é realizar a análise desses 107 municípios. Todos os municípios têm exatamente o mesmo tratamento. E até reforçando o que o presidente falou, pelo celular, pelo Caixa Tem, o maior programa de transferência de renda já feito no Brasil. Ou seja, só para finalizar, não há nenhuma questão política. A Prefeitura decretou o estado de calamidade, de emergência, o MDR falou para a Caixa Econômica Federal, imediatamente, liberação do FGTS, pausa de crédito, postergação, tudo isso é feito para 100% dos municípios, para 100% das pessoas que pedirem. Inclusive, para finalizar, 107 municípios já têm, por isso que eu conversei com o presidente, não há nenhuma diferença aqui. O que precisa é chegar à Caixa Econômica Federal, por exemplo, a comunicação. O que nós queremos, a nossa missão é ajudar. Assim como eu dei a palavra aqui ao prefeito Jabotão, dei para um deputado federal, caso o governador estivesse presente, ele poderia, com muito mais propriedade, expor a situação e fazer alguma solicitação para nós. Resolveu ficar em casa, tá?
A pandemia já acabou, resolveu ficar em casa. Então, a gente lamenta a situação, mas mesmo assim, se o governador ligar para mim, eu atendo, como sempre atendi a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília. Radley Santos, Rádio Clube. Bom dia a todos. Raudney Santos, Rádio Clube. Presidente e presidente da Caixa, essa tragédia sucede uma recente no Recife, de um incêndio que queimou dezenas de palafitas, deixando pessoas desabrigadas aqui bem no centro do Recife também. E alguns conjuntos habitacionais permanecem precisando de pouca coisa para finalização, pelo que quando a gente passa próximo percebe que eles estão bem adiantados. Mas essa dificuldade da finalização, quando perguntamos aqui aos poderes públicos locais, a resposta é sempre que há um impasse entre a finalização por conta de valores da Caixa, alguma coisa a ser repassada do governo federal. É possível que isso seja adiantado, já que há necessidade não só pelas famílias que sofreram na perda das suas residências nas palafitas, como agora também tantas outras que foram destruídas nessa tragédia? Um ponto importante. Quando nós entramos, 80 mil apartamentos, casas, estavam parados. Neste governo, não houve o que acontecia antes, que se começava as obras e não se terminava, inclusive na habitação popular. Eu visitei pelo Brasil inteiro, tinham obras que estavam na 6ª construtora, acredite ou não, 6ª construtora. Inclusive aqui, nós resolvemos um problema da década de 1980 e assumimos um problema que não era da Caixa de mais de 300 milhões de reais. Então, eu vou entender esse ponto. Eu falei com a Defesa Civil, questão de incêndio não se enquadra nesse ponto, mas depois até você me passa o nome, porque no governo do presidente Bolsonaro, nós resolvemos problemas que os outros deixaram, porque vou reforçar, neste governo, nenhuma obra que foi começada, no caso do Casa Verde e Amarela, teve problema. Tá? E o último ponto hoje, a Caixa Econômica Federal tem 99,9% da habitação popular do Casa Verde e Amarela. Quando a gente assumiu, eram uns 80%. Então, depois você me fala, por favor, que de novo a gente ouve, e eu já vou ver esse problema, porque se for qualquer coisa da Caixa Econômica Federal, nós vamos acelerar o máximo possível. Mas, de novo, essa obra deve ter começado há uns 10 anos, porque era mais ou menos 10 anos. Então, era bom perguntar de 10 anos atrás e por que deve estar na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª construtora. Esta era a realidade quando nós entramos no banco, que não tem nada a ver mais hoje. Eu só queria reiterar aqui, em relação à entrega das casas, só em Jaboatão, nesse ano aqui, em Jaboatão, no governo Bolsonaro, foram entregues 2.224 casas. Em Recife, acompanhei essa situação, o caso realmente não foi esse, e o governo federal, como o nosso presidente disse, está aberto para receber o governo estadual e a Prefeitura do Recife para que a gente possa ajudar. Mas quem não é procurado jamais vai entender o que é que está acontecendo. Muito obrigado, gente. Tão importante quanto uma casa é o título de propriedade. O meu governo já entregou, em 3 anos e pouco, mais títulos de propriedade que Temer, Dilma, Lula e FHC juntos. Entregamos mais de 340 mil títulos provisórios ou definitivos para o homem do campo. Nós pacificamos a questão do MST. Não se ouve mais falar em invasões, a não ser pontuais por aí, que são rapidamente resolvidos. Então, a questão da habitação para o homem da cidade. E a titulação do homem do campo também é uma realidade. Então, é um governo que faz, em grande parte, não tem o apoio de grande parte da grande mídia, mas nós fazemos a nossa parte. Você pode ver, até a questão do auxílio emergencial. Quando, de forma não planejada ou pensada, se mandou, se determinou que todos ficassem em casa, nós levantamos de imediato, com a equipe econômica, 38 milhões de invisíveis ou informais. Essas pessoas dentro de casa, em 2, 3 dias, com toda certeza, com fome, iria para a rua. E nós não sabemos o que poderia acontecer com o nosso país. Em 20 dias aproximadamente, levantamos o cadastro e passamos a pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. É uma coisa fantástica. Só um governo que escolhe pelo critério técnico, não apenas seus ministros,
mas também seus presidentes estatais e bancos oficiais podem fazer isso. Nunca tiveram aqui um governo com esse nível de pessoas ao seu lado, onde todos se conhecem, conversam e se ajudam mutuamente. É a maneira que nós temos de atender a nossa população. Nós aqui não estamos discutindo, nosso governo, supérfluos, como discutia no passado, ou coisas contrárias ao interesse da família brasileira. Então, o governo que faz, que trabalha e mostra. Estamos há 3 anos e meio sem corrupção. Se aparecer alguma coisa, a gente ajuda na apuração dos fatos e entregar, obviamente, ao MP e à Justiça para que tome as respectivas providências. Então, nós fazemos e somos, na verdade, pessoal da PRF, o primeiro governo que tem teto de gasto. Eu não posso dar um aumento para a PRF, para a PF, para a Receita, para quem quer que seja, sem existir uma dotação orçamentária para tal. Sabemos as dificuldades que o povo vem atravessando, com inflação alta, sim, em especial nos alimentos e na energia, como, por exemplo, combustíveis. Mas é um fato que atinge ao mundo todo. No Brasil, está um pouco abaixo o preço desses commodities, dessa energia. Mas digo mais, poderia ser diminuído o preço, por exemplo, do diesel. Eu zerei há 3 meses o imposto federal do diesel. Eu zerei o imposto do gás de cozinha desde o início do ano passado. Fiz a minha parte. Agora, é injusto o que acontece na questão dos combustíveis, o valor altíssimo de ICMS cobrado por governadores, que mesmo depois da gente aprovar medidas para diminuir o valor do combustível em Brasília, governadores ameaçam entrar na Justiça, alguns já entraram, para restabelecer a sua receita. Nós temos que ver que a receita da população, aí incluído o pessoal seletista, o informal ou o servidor público, está bastante abalada. O mundo todo está sofrendo com isso. E nós estamos cada vez mais, de forma legal, sem interferir, buscando diminuir o preço dos combustíveis. Como é um absurdo se cobrar mais de 40% de ICMS na conta de energia elétrica. Como é um absurdo, no meu estado, Rio de Janeiro, por litro de gasolina, se pagar R$ 2,30 de ICMS. E deixo claro, com o ICMS da gasolina, por exemplo, cobrado pelo governo federal, é exatamente o mesmo. Desde janeiro, quando eu assumi, não aumentei nenhum imposto e nem criei nenhum imposto. O momento é de nós ajudarmos a população, não é fazer caixa, como a própria mídia vem divulgando. A caixa abarrotada de muitos governadores que não se sensibilizam para com o problema da população. E deixo claro, é um crime se cobrar R$1 de ICMS por litro de óleo diesel. Como eu apelei o mês passado, a Petrobras pode quebrar o Brasil com isso. E os governadores, que há 4 meses, quando decidiu um projeto que não era meu, mas nós apoiamos, em diminuir o ICMS do diesel, que estava em torno de 70 centavos, diminuía para 40, mas na verdade passou para R$1, um comum acordo do CONFAS, que sempre lutou pelo interesse dos respectivos governadores e não pensando na economia popular e na população brasileira. Então, nós fazemos a política não diferente da boca para fora, fazemos na prática essa política que, deixo bem claro, se fosse um outro no meu lugar, com toda certeza, teria decretado lockdown nacional, proporcionando uma desgraça no nosso país, porque o povo não aguentaria ficar dentro de casa e essas consequências iam recair em cima do seletista, que nós conseguimos, com 2 programas, o Pronamp e o BEM, mantê-los empregados. Congelamos, sim, por 1 ano e meio, o salário do servidor, que a proposta do senhor Rodrigo Maia, que estava na iminência de ser apresentado e aprovado, é cortar em 25% os proventos ou a remuneração de todos os servidores dos 3 níveis. Nós optamos na outra linha, congelamos por 1 ano e meio. Esperamos a oportunidade para não só reestruturar carreiras, bem como conceder reajuste. E deixo claro, governadores têm conseguido reajuste para os seus servidores? Concedido? Sim. Parabéns, porque tem dinheiro dado pelo governo federal. Agora, quem está numa situação bastante complicada sou eu. O ano passado, nós tivemos um extra de arrecadação, 300 bilhões de reais, mas não posso usar R$1 sequer para qualquer outra despesa, porque tenho a tal da lei do teto. E nós queremos, não, nós somos escravos da lei. Nós vamos buscar alternativas, subterfúgios,
incorrer em crime de responsabilidade para atender quem quer que seja. Reconhecemos o trabalho de todos os servidores, aqui a PRF, a PF, e tantos outros, mas, no momento, está bastante complicada a situação. Eu digo a vocês, publicamente, PRF, o grande problema não é o nosso lado, é colegas, outros servidores que não admitem reestruturar vocês sem que dê aumento até abusivo para o outro lado. Então, estamos fazendo a nossa parte. O Brasil está vivendo numa harmonia, apesar dos sérios problemas que nós temos, como esse localizado, que a gente pede a Deus que rapidamente volte à normalidade, para que o Brasil também volte ao que ele era antes da pandemia. Está voltando, mas que volte o mais rápido possível para o bem de todos nós. Para finalizarmos, Vitor, da Globo News. Olá, bom dia a todos. Presidente, aproveitando que o senhor acabou mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Federal da OAB está pedindo a prisão cautelar dos PRFs envolvidos na morte do Genivaldo lá em Sergipe. O senhor é a favor? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Em relação aos fatos ocorridos em Sergipe, os processos, tanto o processo administrativo no âmbito da PRF, quanto o inquérito policial no âmbito da Polícia Federal foram instalados, os procedimentos estão acontecendo, a apuração será a mais breve possível e, enquanto não houver a finalização desses procedimentos, não há o que se dizer, não há o que se falar. O que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito e agora é aguardar a finalização. Agradecemos Eu lamento o ocorrido há 2 semanas aproximadamente, com 2 policiais militares federais, que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou 2. A Globo News chamou esse bandido de suspeito. E o outro policial, de outra esfera, ao abater esse marginal, vocês realmente foram uma linha completamente diferente. Então, tratamento isonômico, vai ser seguido a lei. Te lamento o ocorrido nos 2 fatos, nos 2 episódios, lamenta muito o ocorrido, e vamos, de acordo com o órgão competente. No caso, você cita um órgão, né? Mas o Ministério Público, a Polícia Federal, que já teria afastado os 5 servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós, nos momentos difíceis, numa sendo uma pista, geralmente não, são os primeiros a chegar e proporcionar o conforto. Vamos respeitar a dor de todo mundo, a dor desse momento que o povo de Pernambuco, de Recife, sofre, e volta tudo à normalidade rapidamente. A Justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos, de fato, justiça.